Boa noite, deputado. Boa noite, William. Tudo bem? Tudo bem? Como o senhor está? Está tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, tudo beleza contigo. Amém. Está tudo certo aqui também. Deputado, primeiro, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu quero que a minha audiência conheça o senhor, o seu trabalho, tá? Para quem não conhece, o deputado Alisson Vanchi é deputado estadual pelo estado do Paraná e tem sido um grande aliado, um combatente na questão da inclusão social, principalmente na questão da saúde mental nas escolas e várias políticas públicas aí no estado do Paraná, né? E, deputado, eu gostaria então que o senhor se apresentasse para nós e que a gente pudesse conversar essa noite aí, para a gente poder conversar sobre o TDAH, sobre a inclusão, né? Tranquilo, Yuri. Primeiro é um prazer estar falando contigo, você que é um batalhador, um idealista sobre a causa do TDAH, até pela forma que você conviveu a tua vida toda. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela forma que você tem impactado as pessoas e trazendo a atenção para esse tema que é muito importante. Às vezes as pessoas passam despercebida a dificuldade que se tem uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e não é diagnosticada. E muitas vezes ela se frustra, tudo acontece. E posso falar de Catarina porque eu também sou uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção. Meus filhos também, eu acabei passando essa bênção para eles aí. E digo como bênção porque quando nós nos conhecemos, nós conseguimos fazer com que o nosso cérebro, que funciona de uma forma diferente, de uma forma acelerada, fazer com que toda a sua potência de aceleração se cumpra e se realize naquilo que nós fazemos. E daí nós somos imbatíveis, né, Yuri? Aí nós exatamente, nós somos imbatíveis. Essa era uma das surpresas que eu queria trazer aqui para vocês, porque o deputado também teve o diagnóstico, né, recente da questão do TDAH. E isso é bastante surpreendente porque as pessoas que têm TDAH, muitas vezes, deputado, acabam caindo em estatísticas preocupantes, né? Podemos trazer aqui rapidamente como uma sociedade sem políticas inclusivas pode impactar o TDAH, assim como outras questões da saúde mental, né? Os neuroatípicos, né? Pessoas que têm autismo, TDAH, dislexia, dentre outros, bipolaridade. Mas só para vocês terem uma ideia, na sociedade, como é que está a questão do TDAH, eu tenho alguns números aqui para trazer para vocês, tá? Crianças e adolescentes com TDAH possuem risco 3 a 4 vezes maior de abandono escolar, 4 vezes mais risco de repetência, né? E 3 vezes mais risco de se envolver em más companhias e 4 vezes mais risco de entrar no mundo das drogas ilícitas, né? Se comparado com as pessoas neurotípicas, são as pessoas, digamos, padrão. Temos também 30% das crianças com TDAH têm atraso na fala, 30% a 40% tem atraso motor e dificuldade de adaptação à escrita, né? Ou seja, se uma escola não estiver minimamente preparada, tem problema também. Crianças com TDAH têm mais dificuldade de interação social e sofrem bullying. E existem artigos sólidos que dizem que pessoas com TDAH, infelizmente, têm 3 vezes mais risco de autoextermínio, 4 vezes mais risco de depressão, ansiedade e de desenvolverem quadros psicóticos se não forem tratadas adequadamente. Então veja que, quando a gente fala 3, 4 vezes maior, não é 30% não, é 300%. 300%, 400% a mais do que as crianças neurotípicas, né? E isso é um problema sério, porque se não for tratado corretamente, deputado, existe um outro estudo também recente, de 2015, feito lá no Reino Unido, ou seja, não tem nem 10 anos, e constatou que, embora a gente tenha uma prevalência global de 5 a 7% de pessoas com TDAH, constatou-se que na população carcerária do Reino Unido, 25% dos presos tinham traços de TDAH. Essa foi a conclusão do estudo científico. Então, deputado, isso é preocupante porque a gente percebe que a sociedade, quando não está olhando com carinho, com zelo, para a questão dos neuroatípicos, principalmente aqui estamos falando do TDAH, todo mundo sai perdendo, as pessoas têm vidas que são, às vezes, prejudicadas, destruídas,
sendo que fazendo um tratamento correto, a gente procurando ter a inclusão o máximo possível, a gente consegue ir longe e fazer o que quiser. Pode ser dono de empresa, pode subir um cargo mais alto, pode até mesmo ser deputado, não é isso? É isso mesmo. Nós precisamos, acima de tudo, popularizar mais, levar mais a informação para as pessoas compreenderem, né? E entenderem que muitas vezes aquele aluno, na nossa época, nós que somos um pouco mais velhos, quando não estudava, quando não ia bem, era um cabeçudo, era o cara que não conseguia estudar, não conseguia prestar atenção. Você, além de ter uma dificuldade que é neurobiológica, que faz parte, é uma consequência do transtorno que você tem, ainda você era recriminado por aquilo. Então, é importante que se leve informação para as pessoas poderem, com a informação, com os testemunhos, as pessoas poderem conhecer um pouco mais e poder saber. E digo para você, Yuri, porque eu estive numa cidade aqui do Paraná, em Cornélio Procópio, e eu fiz uma entrevista na rádio. E na entrevista na rádio nós estávamos falando sobre a neurodiversidade. Lá na cidade eles criaram um centro da neurodiversidade, estava falando sobre aquilo. E eu falei um pouquinho da questão do autismo, tal, porque eu tenho um filho que está dentro do espectro autista. E falei um pouco do TDAH e contei um pouco o meu testemunho. Na saída, na hora que eu saí do estúdio, a senhora que cuidava da limpeza veio me procurar. Você descreveu a minha filha. E eu achava que ela é frustrada, não sai de casa. E falou, quase chorando para mim. Eu estava recriminando ela e agora eu estou vendo que vou procurar tratamento, vou poder fazer aquilo. Então, quando nós conseguimos levar informação, falar um pouco daquilo, um pouco do que nós sofremos, um pouco do que as pessoas sofrem, você pode ter certeza que alguém vai sair com a informação correta, alguém vai procurar ajuda. Porque se nós temos a informação, mas também não formos atrás de buscar um diagnóstico, de buscar um tratamento para aquilo, que nem todos são iguais, né? É importante falar, porque nem todos vão ser usuários do mesmo medicamento. Tem alguns que vão usar uns medicamentos, outros vão fazer algumas terapias para tentar fazer com que o cérebro crie habilidades para tentar buscar. Então, é importante que as pessoas busquem informação e depois de ter informação, você busca um diagnóstico. E se você tem um filho que às vezes está tendo dificuldade, uma filha que normalmente as meninas, as minhas duas filhas, elas foram mais tardio o diagnóstico dela do que o meu menino. O meu menino teve o diagnóstico já de transtorno de déficit de atenção com 3, 4 anos de idade. Já as meninas já tiveram já no 8º, 9º ano, porque elas conseguem mascarar um pouco mais esse quadro do transtorno de déficit de atenção. E hoje, como uma família atípica, uma família neurodivergente que nós temos, nós todos conseguimos enfrentar isso, seguir em frente, tanto que as minhas duas filhas, a Isabela e a Letícia, hoje, elas são estudantes de medicina. Fazem medicina, conseguem acompanhar tudo isso, mas em função do quê? Porque teve um diagnóstico, e o diagnóstico ainda vou contar aqui. A minha filha, a Isabela, que é a mais velha, veio falar: pai, eu acho que eu tenho a mesma coisa que o Léo tem. E eu já sabia, porque quando o Léo teve, eu tinha as mesmas características que ele, então... já viu de que provavelmente é genético, então era eu o responsável. Eu falei: tá bom, filho, eu vou te levar. Daí eu falei com a minha esposa, na hora ela falou: não adianta, se ela não quer estudar. Na hora ela falou: se é desculpa dela que ela está indo mal, não sei o quê. Eu falei: mas ela pediu, eu vou levar. Pai, para a menina é assim, né? A gente faz tudo o que elas querem, quase. Aí eu fui, levei ela no... como é que levei no neuropediatra que atendia o meu filho. Ele conversou com ela 20 minutos, 30 minutos ali já. Ele falou: olha, eu não vou fechar o diagnóstico 100%, porque vamos fazer todo o acompanhamento, mas eu posso falar já para você que vou até te dar medicação para você já ir, e encaminhou ela para fazer todos aquelas pesquisas para isso, para profissionais, exames e tudo, né? Exames e tudo, mas já vou te dar o remédio para ver. Em 15 dias, a média dela, que vinha em torno de 4, 5, subiu para 8, 8,5, 9. Só com a medicação, por ela se concentrar, por ela conseguir focar naquilo que ela precisava focar.
e dali em diante ela só cresceu. Tanto que ganho, né? Passou no vestibular de medicina, hoje está cursando. A outra também acabou um pouquinho mais tardio, também começou a ter algumas dificuldades, também foi diagnosticado, também passou em medicina. E o Leonardo, ele é aquele motor de Ferrari que só precisa ser ajustado e controlado, porque ele sabe tudo. Qualquer coisa que você conversar com ele, ainda ele tem o TEA ainda que... Sim. É um fator a mais, né? É um fator a mais, né? E ainda ele sabe tudo, qualquer assunto, qualquer tema atual, história, o que for dentro do foco dele, ele sabe tudo. E com a medicação ele consegue também aprender, que era a dificuldade dele, de interpretar texto, de ser muito literal nas coisas. Hoje ele consegue bem em português, interpretação de texto, tudo por ter um acompanhamento, um tratamento adequado, ter as terapias, se sentir incluído, né? Hoje ele se sente incluído no ambiente que ele está. Olha que legal. As próprias dificuldades naturais, no caso que ele tem o TEA também, né? A questão de ser muito literal, com o esclarecimento, com a fala e com o tratamento, ou seja, investigando e tendo tratamento, você já começa a ter ganhos, né? Avanços cognitivos, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala sobre o TDAH como um todo, a gente se inspira, porque a gente pode estar diante de uma situação, uma história parecida com a nossa. Muitas pessoas começaram a me seguir, deputado, no YouTube, etc., depois que eu comecei a contar as minhas histórias de vida. E isso é transformador, porque muita gente, às vezes, cai de repente numa live dessa, vê ali uma história parecida, se atenta e procura tratamento e terapia. E, deputado, eu te pergunto, conta um pouco pra gente como é que foi o seu histórico com o TDAH. Você sentiu alguma diferença na infância, adolescência? Como é que foi isso? Conta pra gente, até chegar ao diagnóstico. Olha, eu já tenho 46 anos, então na minha infância não se falava sobre transtorno de déficit de atenção. Eu até estava assistindo uma fala da psiquiatra Ana Beatriz, ela falando de como ela descobriu que ela foi num simpósio acho que em Nova York, foi nos Estados Unidos, eu não lembro a cidade, que ela viu o horário errado, chegou errado no horário, se inscreveu em outro e acabou caindo numa... É bem coisa nossa. É bem coisa nossa, né, deputado? Eu entrei aqui às 18 horas, tá? Quem me salvou foi o Alisson. Um abraço, Alisson. O Alisson não, o Alexandre. Eu cheguei aqui 2 horas antes. Vamos lá. Aí, desde que ela entrou num negócio, já que ela tinha que ter um diploma para voltar para o Brasil, entra então nesse que é de TDAH, e daí ela se encontrou, e quando ela retornou para o Brasil, eu vi ela falando, ninguém aqui falava sobre TDAH, ela não achou ninguém que desse algum medicamento que atendesse sobre isso, ela teve que ser atendida no início pelo médico dos Estados Unidos. Então, é uma questão muito nova. Eu lembro que eu tive algumas dificuldades no aprendizado, em concentração, principalmente, em ficar dentro de uma sala de aula, ficar parado 50 minutos, mais 50 minutos, mais 50 minutos. As avaliações que eu estudava num colégio que tinha uma avaliação muito rígida, então chegou o ponto que eu fui, acho que na 7ª série eu acabei repetindo aquele ano, eu troquei continuei na escola, mas a questão não estava mais me adaptando, mudei de escola, e consegui me encontrar, fui até chegar hoje, sou advogado, me formei. No curso de Direito também enfrentou dificuldades? Eu tenho uma facilidade para aprender. Então, eu não tinha diagnóstico, sabia que tinha alguma coisa que era diferente, mas não tinha o diagnóstico da questão. Mas eu tinha dificuldade de ficar na aula, de aprender, de ler. Mas eu tenho muita facilidade eu acho que foi até o meu cérebro que se adaptou dessa forma, de captar informação. Então, se você me der um texto, eu ler uma vez, eu consigo, às vezes até o resumo de um texto, eu consigo captar a ideia e consigo apresentar aquilo, às vezes até melhor de quem montou aquele texto. Mas é mais visual, né? Ou seja, você é diferente, né, o aprendizado. É isso mesmo. Então, eu acabei usando tendo um grupo de amigos que eu era bom em fazer algumas coisas, eles em outras, a gente conseguiu passar tudo isso. Claro que a minha
minha solta sempre no limite. E eu, às vezes, isso sempre foi desse jeito. E acabei, me formei, fui fazer a OAB, na primeira teste que eu fui, fiz só aquele rápido para o resumo, fui conseguir passar e me tornei advogado. Então, só que não é todas as pessoas que têm, às vezes, que o cérebro consegue, daqui a pouco, se adaptar da forma como o meu se adaptou. Então, é uma circunstância que serviu para mim. Já o meu menino, ele já teve que tomar medicação com 3, 4 anos de idade, porque ele não conseguia ficar sentado 5 minutos dentro de uma sala de aula. Então, é uma outra realidade, mas a minha foi isso. Claro que sempre foi com mais dificuldade. Eu vejo hoje, se eu tivesse a condição de ser diagnosticado de forma antecipada, mais precoce, né? Mais precocemente, eu ter desenvolvido a minha vida com um tratamento acompanhado, eu penso que eu teria evoluído muito mais. Porque eu vejo hoje que as pessoas falam, né? O nosso cérebro, nós temos uma Ferrari que tem que colocar determinado combustível. E tem que ser aquela gasolina pura. Se você colocar gasolina que não é pura, ele vai andar. Mas ele vai engasgar. Vai ter problema. E ele vai acabar parando, porque não é adequada para ele. E aquilo vai causar problema para o carro depois, que você vai ter que abrir. Então, estou fazendo essa analogia para dizer como é o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando nós não conseguimos explorar a sua plenitude, nós estamos perdendo, nós estamos fazendo com que ele se desgaste. E duro que muitas pessoas acabam aí se frustrando, começando... Quantos amigos que estão ali, que começam um negócio dali empolgados, você fala, pô, esse cara hoje, agora achou o negócio. Agora vai. Dali a pouco você encontra ele, não, aquilo não deu certo, eu já estou fazendo outra coisa, e ele fez. Daqui a pouco ele... É desse jeito. E é desse jeito, ele vem com a mesma empolgação, aquela empolgação inicial de primeiro amor, né? Não, o negócio vai, eu vou, daqui a pouco você olha o cara. Ah, não, aquele lá já vi que não dava certo, eu já mudei. Então, essas questões que quando você tem o diagnóstico e está medicado, você consegue fazer com que, às vezes, aquela ideia era muito boa, era perfeita. Exatamente. Ele ia conseguir, mas ele não conseguiu se sustentar nela em função do distúrbio que ele tem. Fazer de forma sustentada, cadenciada, tendo a paciência necessária para colher os frutos do que você está plantando é essencial, e muitas vezes a pessoa com TDAH, por essa instabilidade neuroquímica, ela acaba entrando muito empolgada, muito quente, rapidamente ela esfria, rapidamente ela encontra um novo amor, vamos dizer assim, e aí ela vai pulando ali de galho em galho, de curso em curso, de profissão em profissão, sem nunca realmente conseguir fincar raízes aquilo ali, né? E muitas vezes, quando ela não se sente contemplada, ela não se sente amparada pela sociedade, e ele não se sente que ele consegue fazer as coisas, aí entra um segundo problema, que é a questão da ansiedade. Que muitos que eu vejo hoje que sofrem, às vezes, até mais com um transtorno de ansiedade, do que até próprio mas é uma comorbidade que acontece em função de não ser tratado do TDAH. Então, é importante que as pessoas que ainda não conhecem busquem conhecer. Por isso, até a ideia do simpósio aqui, que vou ter a honra de ter aqui no Paraná, na semana que vem, na terça-feira, é para popularizar um pouquinho mais a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falar um pouco mais sobre o assunto. E até para te dar uma informação, nós temos quase já 300 pessoas inscritas. Maravilha, vai ser um evento de muito sucesso, deputado. Para participar do simpósio, para saber um pouco mais. E normalmente a gente tem visto pessoas que podem influenciar vereadores, lideranças da cidade, prefeitos, secretários de município, que às vezes estão buscando alguma solução para que possa dar atendimento a essas pessoas que precisam de atendimento, um atendimento diferenciado, e ainda não se vislumbra nada. Até porque eles não sabem o que fazer. Tem conversado até. Eu tenho a questão da pauta do autismo, às vezes os prefeitos vêm, mas o que eu faço? Como que eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou dar condição começar? Por onde começar? Exatamente. E normalmente, as terapias que vai servir para o TEA também vão. Muitas delas, claro que não
as mesmas, mas os profissionais, muitas vezes, são os mesmos que precisam para o atendimento do TDAH. É verdade. E, deputado, uma pergunta. O simpósio, ele vai ser um grande evento que vai ocorrer em Curitiba. Inclusive, quem quiser participar, depois clica no link que eu vou colocar aqui depois, tá? Para que vocês possam se inscrever. Eu estarei lá, inclusive, na terça-feira, no dia 21. E a pauta da neurodiversidade, como um todo, ela é uma pauta extremamente importante, seja no âmbito estadual, nacional, enfim. Como foi, deputado, no seu mandato, como foi que entrou a pauta da neurodiversidade? Como esse assunto tocou o senhor e aí você começou a fazer esse movimento todo no estado do Paraná? Olha, quando tive o diagnóstico do meu filho na questão do TEA, aquilo me despertou, até porque eu vi a dificuldade que tem a família. Muitos romantismo, né? Hoje diz que é modinha ter TDAH, é modinha ter TEA. As pessoas não sabem a dificuldade que as pessoas têm. Isso muitas pessoas, não sei se você escuta, às vezes eu escuto, né? Mas, direto. Então, em função disso, eu busquei ter conhecimento. A primeira coisa, meu filho ia começar a tomar, ele começou a tomar Ritalina, não se adaptou, foi pro Venvance. Aí eu falei, eu vou tomar também para ver o que como eu fui no médico da minha cabeça de anos, que eu vou tomar para ver como que é. E eu vi que o que foi bom para mim, eu imaginei o que foi bom para ele. Em função disso, com a minha atuação política, eu comecei a ver a dificuldade que as famílias têm hoje de buscar um atendimento básico, de buscar, às vezes, hoje até dentro da escola, quando você tem um diagnóstico, você consegue pelo SUS a medicação, mas a partir de um certo ponto você não consegue mais. E o transtorno de déficit da atenção e hiperatividade não tem cura. A pessoa vai conviver para a vida toda. E muitas vezes não tem condição de comprar, porque são medicamentos caros. O medicamento, são os profissionais, as terapias semanais, é puxado, é muito caro. É puxado. E em função disso, até, em função do TEA também ter essa peculiaridade, nós colocamos, quando saí candidato, que eu ia estar defendendo essa pauta, ia estar discutindo sobre isso. E a primeira coisa que eu consegui fazer quando eu entrei na Assembleia foi propor a criação do bloco temático da neurodiversidade. Então, com esse bloco temático, nós estamos ampliando o debate, a discussão, chamando liderança dos municípios, visitando os municípios, fazendo audiência pública, falando do assunto, para popularizar, para fazer com que as pessoas compreendam. E as pessoas perguntam, mas Alisson, mas por que isso? Eu achava que era frescura, eu achava que o meu filho era. E assim, às vezes a pessoa fala, mesmo diagnosticado, acompanhando, às vezes, essa semana, vou contar algumas coisas aqui, semana retrasada, me liga a minha secretária de casa, Clarice. Alisson, então os caras para cortar a água aqui que você não pagou. Eu peguei 5 meses para pagar aquela água, não paguei e acabou. Eu peguei, paguei, você paga rápido, né? Quando acontece o problema, antes que já pedi religação, foram religar. E a gente tem que achar estratégias. Esses dias eu estava num curso, vou falando para as pessoas se identificarem. Aí a pessoa falou, Alisson, tal coisa. Eu fui pegar o celular, aí falei, mudei. Mas tal, eu mudei 5 vezes de assunto, conversando com ela, e não vi o que ela tinha pedido. Ela, e tal coisa, eu voltei, é verdade, eu vou voltar lá fazer. Então, é essa cabeça que tem muita coisa pensando ao mesmo tempo, que às vezes você não consegue, uma coisa puxa a outra, você vai lembrando e você não consegue fazer aquilo que você tem que fazer, como a questão de sair. Às vezes as pessoas falam, Alisson sempre chega atrasado, mas às vezes eu quero sair antes, mas não consigo. Daqui a pouco eu me enrolei e saí atrasado. Então, são questões que nós temos que se policiar, daqui a pouco achar uma forma. Eu ainda, algumas coisas eu não consegui resolver ainda. Sou sincero em falar aqui, mas que a gente tem que achar estratégias para poder conseguir resolver isso. Mas quando é sério que tem que chegar na hora mesmo, daí você se programa um tempo. Mas quando as questões corriqueiras do dia a dia, daqui a pouco tudo distraído, daqui a pouco eu vi, já deu a hora, putz, eu tinha que estar lá. Você sai correndo, chega 10 minutos atrasado, chega 15. E isso é sintoma. Hoje eu sei que é sintoma. Eu sempre sofri. O Alisson nunca chega na hora. O Alisson sempre chega. Mas é um sintoma do transtorno que eu tenho. Não é uma desculpa, né? Isso. Eu tenho que tentar melhorar. Engraçado, eu tenho uma história parecida também da minha mãe. Isso aconteceu ano passado. Um belo dia,
cortaram a internet dela, que ela não conseguia ligar de jeito nenhum. E ela tinha certeza que tinha pago todas as contas de internet lá da casa dela. E não apenas cortaram a internet, como foram lá e tiraram do poste. Levaram embora. Minha mãe foi lá na operadora, fez um escândalo assim. Por que vocês cortaram aqui minhas contas pagas, não sei o quê? O que acontece? Ela estava com as contas pagas, sim, até dezembro do ano passado. Só que teve uma conta de março que ela pulou. Essa conta de março venceu, passou 3 meses, entrou lá na dívida lá, e por conta de uma conta lá de trás, foram lá e retiraram a internet, aí ela foi lá, todo um trabalho para ligar. E ela teve certeza que tinha pago tudo, mas realmente faltou o tal do mês de março, né? Enfim, também. Tem várias histórias dessas também. Minha mãe, ela reserva um hotel, mas ela vai para o outro, chega lá, não, mas eu tá aqui, eu coloquei. E o nome é um pouquinho diferente, ela foi para outro hotel, enfim. Essas coisas acontecem. E eu puxei meu TDAH dela, né? Então lembro que ela tem muito dessas histórias mesmo. Eu tenho minhas estratégias, eu também erro todos os dias, eu tenho minhas falhas também, minhas dificuldades de lembrança, de perseverar, de não perder horário, né? Por exemplo, agora eu entrei 2 horas mais cedo. Se eu não fosse o Alexandre para me salvar aqui. Mas o que acontece? Eu atrasei um pouco, porque eu estava na rua resolvendo coisa assim, nossa, gente, vou ter que chegar às 18 horas, cheguei em cima da hora, consegui organizar aqui o cenário e liguei a câmera. Só que consegui chegar bem mais cedo do que deveria, né? 2 horas antes. Essas coisas acontecem. Deputado, aí você me falou uma coisa que me trouxe aqui. Estou contando história, eu vou contar pior minha. Eu tinha um time de futebol, nós jogávamos e o time estava bom, o time. Era sintético, era o região, e nós fomos São Paulo, chegamos na semifinal. Aí deixaram para eu cuidar do negócio. Eu olhei o negócio, para mim era domingo o jogo. Resumindo, nós chegamos domingo lá, nós tinha perdido o jogo no sábado do WO. Eles queriam me matar. Era semifinal. E ficou na tua responsabilidade. Ficou na minha responsabilidade. A sorte que eu era dono do time, eu falei, gente, vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma carne. Agora já foi, não tem o que é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Então, realmente essa questão de você ter certeza, às vezes, que a coisa é daquela forma, mas eu tinha certeza. A gente tem que dar risada, deputado, porque senão a gente acaba com a nossa própria vida, assim. A gente se castiga. Nossa, eu errei, eu sou burro, enfim, minha memória não serve para nada. Sendo que não, gente. Olha só, esquecimentos eventuais acontecem com qualquer pessoa. No TDAH, alguns esquecimentos específicos, algumas rotinas, elas acabam sendo um pouco mais esquecidas do que a média, digamos assim. Isso pode trazer complicações, pode trazer atrasos, você atrasa para entregar o relatório, atrasa para chegar no encontro, esquece do que você tinha feito o compromisso, sábado à noite você marcou na agenda, por algum motivo você esqueceu, deixou a pessoa esperando lá, enfim, isso pode acontecer. Mas a gente também tem que aprender a rir das nossas próprias dificuldades. A gente também tem que ser gentil conosco e tem que aprender a ter compaixão com as nossas dificuldades, que elas vão existir, tá? Então isso é muito importante. Você está despreocupado também. Esses dias nós estávamos, o rapaz que anda comigo, Sim. o Eliel e a assessora de imprensa, né? Nós fomos num evento, num lugar, eu estava sem motorista, fui eu dirigindo. Cheguei no evento, acendeu a luz da reserva, já indo para o evento, uns 10 quilômetros. Eu cheguei no evento e estava vindo para a Assembleia. E eram uns 20 quilômetros daqui. Daqui a pouco o rapaz olhou para mim. Não acendeu a luz da reserva? Não. Chegou a 0 no já passou. Fica lá. Aí ele olhou para mim. Eu falei, não, tem que abastecer. Eu falei, ele, mas quantos quilômetros está falando ali que está mandando? Eu falei, uns 15, 20 quilômetros atrás, zerou. Mas acho que chega. Mas ele se apavorou. Não, para aqui. E eu, numa tranquilidade, cara, eu nem me preocupava com aquela questão ali. Mas é coisa da gente, não tem como. Mas chegou. Chegou. Deputado, antes de eu continuar, da gente continuar aqui, eu quero falar também uma história. Eu estava viajando há uns anos atrás para Chapada. Tava uma galera dentro do carro. Chapada, para quem mora em Brasília, Chapada fica 4 horas daqui, a Chapada dos Veadeiros. E aí a gente foi ali, botou as malas e tudo e pegamos a estrada. E eu esqueci de abastecer, porque a gente ia abastecer na hora que começasse a viagem. De repente, no meio da estrada, já estava na reserva, ali naquele meio da reserva, que anda mais uns 15 quilômetros, nada mais. E eu fiquei preocupado, porque andava, chegava, subia morro, descia morro e nada de encontrar posto de gasolina. Eu falei, gente, eu não vou parar no meio da estrada, porque não tem nem acostamento onde eu estava. A gente encontrou uma entradinha assim de terra, que lá embaixo tinha uma casinha, assim, uma casinha bem
uma chácara, né? Descemos lá, batemos na porta, falamos de casa, a gente começou a se enturmar, tinha umas 2 senhorinhas fora e tinha um rapaz mais novo que estava lá dentro que saiu. Você acredita que a gente foi lá, a gente comprou um queijo deles, estavam vendendo queijo na beira de estrada, a gente comprou queijo, comprou um monte de coisa, e o rapaz conseguiu tirar da moto, aquelas motos 125, ele tirou com a mangueira um copinho de gasolina para colocar no meu tanque para que a gente conseguisse chegar até o posto, que estava faltando mais uns 5 quilômetros, faltava pouco. Mas, enfim, imagina se não fosse isso, essa sorte de encontrar essa moto que o cara cedeu essa gasolina pra gente. Tudo porque eu estava tão empolgado com a viagem que eu esqueci do básico, né? Que abastecer o carro antes de pegar a estrada. Né? Exatamente. Assim, deputado, eu vi que o senhor falou a respeito das tarefas que vocês têm feito aí, né? A equipe tem feito com relação a trazer a inclusão e informação para todo o Estado. Vocês têm conversado bastante com prefeitos, com vereadores. E aí eu lhe pergunto, desse trabalho todo de inclusão, de trazer conscientização, qual que é a maior dificuldade que o senhor enxerga do poder público, aí no caso do Estado do Paraná, de conseguir fazer isso rodar? O que você sente que ainda precisa melhorar? Eu acho até não é que... não tenho convicção que não é aqui no Estado do Paraná. O problema é nacional. E ele vai dar de encontro a uma coisa que todos nós temos na nossa casa, que é o orçamento. Porque hoje você pega os municípios com os orçamentos todos no seu limite, até em função que os recursos federais diminuíram para todos os municípios, né? Então, agora se aprovou uma lei até no Congresso Nacional, na Câmara, e parece que o presidente Lula já sancionou, para poder repor essas perdas que os municípios estão tendo em função do ano passado, porque todos se programaram em função de um orçamento, em função de uma expectativa, essa expectativa não se concluiu. Mas mesmo assim, com a expectativa, ele precisa deixar de priorizar algo para poder criar outro programa. Então, a maior dificuldade é que os agentes políticos que tomam decisão na hora de fazer, priorizar essa questão do atendimento dos neurodivergentes. Eles compreenderem que isso é importante que se atenda. Porque você pega vou citar um município, Quitandinha, do meu amigo prefeito Quiré. Ele criou um centro de atendimento de autismo com todo atendimento psicólogo, fono, TO. Então ele conseguiu montar esse centro especializado, né? Ele conseguiu montar esse centro especializado. Mas quando eu perguntei para ele quanto você vai gastar num ano, qual que é o orçamento para gastar, para atender em torno de 40 crianças, dá em torno de R$1.200.000. Então você está falando de 100 mil mês. R$1.200.000, ele podia fazer 1 quilômetro de asfalto, que daqui a pouco, politicamente, para ele, teria um retorno mais rápido. Só que ele é um prefeito que já tem uma idade, mas ele tem uma conscientização que não é só de cimento, pedra e asfalto que vive. Nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar da cabeça das pessoas. E ele resolveu investir nisso, deu certo, criou uma questão que ele está até aumentando o atendimento para quase mais que duplicar o número de crianças que, em função disso, já tinha criança de outros municípios querendo vir buscar. Isso mexeu também com os prefeitos vizinhos, que daí veio um fazendo, também quer fazer. Então, eu penso que a dificuldade é que se compreenda que esse é um investimento que precisa ser feito, que não é um gasto. Você não vai gastar 1.200.000, você vai investir 1.200.000 para estar cuidando desse centro que cuida da questão do autismo, mas que são profissionais que muitos deles atenderiam também o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, mas a maior dificuldade é os orçamentos dos municípios. Tem muitos prefeitos que querem fazer, mas eles já estão com um orçamento no limite de pessoal prudencial no máximo, já está tudo orçado, tudo certinho. Tudo certinho. Então, qual que é nosso trabalho aqui, que eu como um agente político compreendo? Nós precisamos pegar, principalmente os prefeitos, porque penso que é nas prefeituras que acontecem as coisas. Eu sou um deputado municipalista por isso, porque tudo acontece no município. No município que nós precisamos do atendimento, que tem o asfalto, que precisa ter a escola, é lá que nós temos que as coisas aconteçam. Então, nós
conversarmos com os prefeitos que vão entrar a partir do ano que vem, para que eles já, dentro do seu planejamento, já coloquem como meta de trabalho, meta de campanha dele, para poder estar atendendo os neurodivergentes. E nós, dentro do Estado, discutir ações que o Estado possa colaborar com isso também. Aqui nós estamos... Eu até fui indicado pelo partido, pelo bloco partidário, que eu faço parte, para fazer parte da comissão especial que vai cuidar do Estatuto do Autista aqui do Paraná. Então, nós estamos compilando todas as leis e essa lei vai ficar um estatuto só, um código só. Sim. Então, os códigos são necessários criar em comissões especiais. E eu faço parte dessa comissão. Por que nós pensamos nisso? Porque quando nós conseguimos aglutinar as leis em um só código, é muito mais fácil para o cidadão buscar, é muito mais fácil para você pedir o cumprimento, cobrar do poder público que aquilo que virou lei aconteça. E penso que, acima de tudo, nós temos que criar recursos para isso. O nosso governador aqui do Paraná, Carlos Massa, o Ratinho Júnior, ele criou um fundo para as pessoas especiais. Eu até tinha proposto o fundo, dentro das leis que eu for, para criar um fundo para as pessoas do espectro autista, mas ele já criou um fundo mais amplo, fundo especial para as pessoas com deficiência, que vai estar, até pela lei que está sendo aprovada, o TDAH, vai estar o TEA, que vão poder estar, daqui a pouco, suplantando o orçamento dos municípios para dar atendimento a essas pessoas que precisam. Com certeza. Deputado, uma coisa que eu percebi em todos esses anos que eu tenho acompanhado vários projetos de lei aqui no Congresso Nacional, eu tenho essa vantagem geográfica de morar a 5 quilômetros do centro do poder. E o que eu percebo, deputado, é o seguinte: algumas pessoas, até poucas pessoas, às vezes comentam assim, poxa, tá mexendo muito com política, não sei o quê. E eu pergunto para essa pessoa de volta, meu amigo, qual mudança você quer fazer na sociedade sem envolver a política? Porque, pensa comigo, deputado, nesses anos que eu tenho ido acompanhar projetos de lei, que eu tenho pedido apoio, sabe o que mais acontecia? Enquanto eu estava lá conversando com um ou outro deputado, com algum senador, outras assessorias entravam no meu direct aqui do Instagram e mandavam, deputado tal, tem filho TDAH, passa aqui no gabinete, vamos conversar. Senadora tal, quer conversar com você. Isso é o barulho que a gente faz. A gente está chamando a atenção para a causa da neurodiversidade, dos neurodivergentes. Então, veja que a gente sabe que nosso país é um país escasso de recursos. Assim, não sei se é uma questão de arrecadação, enfim, mas a gente sabe que o cobertor é curto e na hora que você puxa de um lado, descobre do outro. E todo mundo está querendo um pouco para poder fazer os investimentos, seja no asfalto, seja na questão do centro de atendimento, né? E o que eu percebo é o seguinte: quando eu aqui fazendo minhas andanças, o senhor aí no estado do Paraná e tudo mais, a gente faz um movimento em prol das pessoas da neurodiversidade, a gente está atraindo isso, inclusive, para o capital político. Porque veja bem uma coisa que você me falou, que foi, quando eu converso com o vereador, com o prefeito, com outros deputados, eu percebo que eles entendem, a partir dessa conversa, a importância da causa da neurodiversidade e abraçam também, e aquilo vai capitalizando até para a próxima campanha deles, né? Então, veja que é importante isso. Nós temos aqui, inclusive, foi criado pelo deputado Toninho Vanchir, né? Que é o seu pai, ele está aqui como deputado federal, né? Foi criada a Frente Parlamentar da Neurodiversidade, né? Foi uma conquista, ele estendeu a mão a nós, a neurodiversidade, as pessoas estavam precisando, iniciou essa campanha, nós ajudamos também ali, batendo de porta em porta, e conseguimos criar. Então já está pronto de lançar essa frente parlamentar. E qual que é a vantagem disso? Tem data, né? Não tem? A data, eu não sei exatamente ainda, mas eu acho que está muito próximo. Eu não tenho esse número corretamente, mas já está muito próximo. Já, assim, os trâmites já estão praticamente concluídos. Mas uma vez lançada essa frente parlamentar, o que seria isso? É mais ou menos como se fosse o bloco que o senhor montou no Paraná, que é uma frente de parlamentares, ou seja, deputados e senadores que estão juntos pelo objetivo de lutar pela saúde mental, pela inclusão, pela neurodiversidade. E olha que interessante que nós temos, por exemplo, dentro dessa frente parlamentar, nós temos deputados de espectros diferentes, pessoal do centro, da esquerda, da direita. Por quê? Porque são pessoas que também entendem a dor da neurodiversidade, entendem a urgência da neurodiversidade,
tem algum parente, ou um filho, alguém que tenha algum desses transtornos e sabe que isso é importante. E tudo isso é um trabalho conjunto da gente estar levando essa força e essa atração, né? Ou seja, então foi uma coisa que a gente fez aqui com um trabalho conjunto. O deputado Toninho ajudou, inclusive, vai presidir essa frente parlamentar, vai ajudar bastante. E outro ponto que eu lembrei agora também, que existem vários projetos de lei que estão passando, que estão tramitando no Congresso ou no Senado. Tem um que eu estou acompanhando desde o começo, que foi iniciado pelo deputado Fábio Abreu, em 2021, que é o 2630 de 2021, que ele fala a respeito de amplos direitos e proteções para as pessoas com TDAH, seja na infância, na adolescência e na fase adulta. Na adolescência e no início da fase adulta tem a questão das universidades também. Ele vai dar uma dilação de prazo, inclusive foi uma sugestão que eu levei ao deputado relator, que ele pega o prazo máximo de conclusão do curso para quem está no nível superior e dilata em mais 50%. E sabe por que isso está entrando na lei, no texto da lei? Porque eu vivi isso na pele. Ou seja, eu sou uma pessoa que passei por isso, que eu quase fui desligado da Universidade de Brasília, quase fui jubilado da Universidade de Brasília, e aí eu achei uma portaria, deputado, de 1982, que ainda usava uma nomenclatura estranha, antiga, de doenças congênitas, não sei o quê, e tinha lá no texto dizendo que essas pessoas poderiam ser beneficiadas com mais 50%. E aí eu levei essa portaria, fui readmitido na Universidade de Brasília e consegui concluir meu curso. Então, veja, tem também a questão da inclusão no mercado de trabalho para adultos, né, que ajuda nesse ponto também. Mas veja, deputado, que eu estou falando tanto aqui porque esse movimento que o senhor está fazendo aí, o movimento aqui também de vários deputados e senadores, principalmente aqui o deputado Toninho, é importante para trazer essa causa em voga, para que as pessoas percebam isso, a importância. É essencial. Até quando o Yuri foi conversar com o deputado Toninho, nós marcamos... eu fui em Brasília, eu conheci, tinha falado com o Yuri, fui até Brasília, conversamos com ele, almoçamos juntos até no próprio Congresso, junto contigo, com as meninas do Movim, que estavam junto também, falando sobre o assunto. Conseguimos conversar com o deputado Toninho, para ele compreender o tema e a importância que o tema tem. E daí ele falou, você sabe a dificuldade de você criar uma frente parlamentar aqui? Eu falei, eu sei, mas nós podemos conseguir. Vamos em frente. Daí foi quando ele conversou com o Yuri, conversou com as meninas e falou, não, então vamos fazer. Ele já tem 73 anos, mas ele é um parlamentar vigoroso e é um cara ligado no 500 e é mesmo. Ele não para, imperativo. Não para. É difícil até encontrar ele ali, conversar rapidinho. É difícil conversar rápido, ele fala rapidinho. Você caminhar com ele, se você pegar ele, um dia pegue por curiosidade, para você caminhar com ele de um lado ao outro, é difícil acompanhar. Eu mesmo com a metade da idade dele, é difícil acompanhar ele, pela forma que ele é. Ele já é coordenador da bancada do Paraná. Então ele falou, vou buscar mais essa. Só que depois que ele propôs, ele entrou, ele meio se apaixonou pelo tema, como todos se apaixonam. Todos compreendem. Eu até brinquei com ele, porque alguém de algum lugar tem que ter vindo o meu déficit de atenção. Eu brinco que ele tem. Ele falou, um cara de 73 anos, eu não tenho nada. Ele já falou assim, mas ele tem alguns sintomas bem significativos hiperativo talvez seja, né? Hiperativo, certeza. E o que a gente tirou disso? Que quando nós conversamos e como o Yuri falou, nós envolvemos a boa política, né? Isso. Quando as pessoas falam de política, a política tem várias coisas. Tem essa política que hoje, essa política dividida de direita e esquerda, que um fica falando bem de um, outro do outro, que não chega a lugar nenhum. Ninguém ganha nada com isso. Nós temos que fazer políticas públicas que deem um resultado para a população. E quando nós estamos num espaço de poder, como é a Assembleia Legislativa e como na Câmara Federal, nós vamos estar fazendo conforme nós somos fomentados. Claro que nós temos as nossas ideias, nós vamos estar trabalhando, falando sobre aquilo, mas nós vamos fazer muita coisa em função daquilo que fomentarem conosco, daquilo que trouxerem, daquelas coisas que você precisa compreender a necessidade, estar sensível a isso. Então, muitas coisas que a gente faz no mandato, como deputado, é em função daquilo que as pessoas trazem, como
como o Yuri fez. Foi ele que, no ano passado, eu queria criar a frente parlamentar aqui, só que na nomenclatura da Assembleia, eu podia criar a frente, mas era melhor, eu teria mais condição de trabalhar criando o bloco. Mas já foi em função de uma ideia que ele estava discutindo lá na Câmara, já no passado, onde nós começamos a conversar, que eu tive a ideia de criar o bloco aqui. Então, nós criamos o bloco, que tem uma estrutura melhor para trabalhar do que a frente. Só que na Câmara, a frente tem uma estrutura melhor, já está. Aí nós conversamos com o deputado Toninho, ele compreendeu. Muitos deputados participaram aqui do Paraná e do Brasil todo. Muitos se uniram. O Yuri foi, e toda a equipe da Movim foi preponderante em conversar, demonstrar, para que faça, porque o deputado assina se quer. Ele assina se achar aquilo importante, se não tem alguém convencendo, se não tem alguém em Brasília andando de gabinete em gabinete, conversando, pegando algum conhecido, né? Como eu já vi, quem conhece tal deputado tal, então me arruma um horário com ele. E quanto tempo que você investiu, né? Vamos falar em investimento, não gastar o tempo, né? Você investiu do teu tempo, de você podia estar fazendo as suas coisas pessoais, você estava lá lutando por essa classe dos TDAHs, dos neurodivergentes, que precisam ter um atendimento diferenciado. Quantas vezes você tentou falar, às vezes o deputado não atende, você fala com o assessor não leva, às vezes, a informação. Muitas vezes ele está ali porque ele acha, ele acaba fazendo a divisão do que é bom, do que é ruim, mas ele fazendo, não levando ao deputado. É uma das coisas que eu sempre tenho conversado aqui. Eu sempre quero saber as coisas que... Eu quero ter a prerrogativa de eu tomar essa decisão. O conhecimento do que está acontecendo, né, deputado? Exatamente. Se eu faço ou não faço, se eu atendo ou não atendo. E por que conseguiu criar a frente? Porque quebrou isso. Que conseguiu quebrar essa barreira que se tinha e de problemas também que você sabe, às vezes, ciúmes. Por que vai fazer isso? Está fazendo isso para poder estar fazendo alguma coisa para ele próprio, para não? Então, isso tem que acabar. Porque se fosse fazer para o próprio, você não vai investir um tempo que você está rodando. Eu fui um dia lá, eu vi você 3 dias no Congresso, 3 dias você caminhando, investindo. Eu penso que é investimento. Quando você vê a frente formada, o estatuto feito, já lançando para poder estar propondo política pública para melhorar a vida dos neurodivergentes, e aí está o TDAH. Isso eu acho que deve chegar, valeu a pena. Valeu a pena eu estar indo. E se você não for atrás da linha política, você não vai conseguir criar políticas públicas, porque é um modelo nosso. Nós estamos no modelo presidencialista, que funciona da forma democrática, que tem uma bicameral, tem o Senado e tem a Câmara, e você precisa que as leis passem por ali, seja sancionado pelo Executivo, e depois seja executada dentro da sociedade. Você tem o judiciário para buscar se isso não acontece. Então, é a regra do jogo. Se você não entrar na regra do jogo, você está fora. Exato. E às vezes as pessoas perdem tanto tempo com isso, questionando a regra do jogo. Como você falou, mas você está aí para quê? Você está aí para se promover, não sei o quê. Quantas vezes eu ouvi isso, gente? E assim, eu tô indo atrás da causa política do TDAH desde o final de 2017. Não fui o primeiro a chegar, não vou ser o último, porque se eu conseguir nossos esforços aqui fazer com que a causa TDAH ou da neurodiversidade como um todo tiver um pouquinho de avanço, isso já vai ser uma coisa que vai ficar para as futuras gerações. Então veja que, deputado, isso é uma coisa que realmente acontece. As pessoas, ao invés de ficarem questionando a regra do jogo, aprenda a jogar o jogo, a regra do jogo. Porque é um jogo democrático. Eu digo assim, deputado, quantas vezes eu já não tive... A maioria dos deputados recebem a gente, nós do Movim, né? O Movim é o Movimento para a Inclusão, a qual eu faço parte aqui, a ONG que eu faço parte aqui em Brasília. Então a gente vai indo, às vezes eu vou sozinho, às vezes eu vou em grupo, às vezes outros do Movim vão e eu não vou, mas a gente está sempre ali no Congresso se movimentando. E a gente já tomou, assim, não é porta na cara, mas a gente tem deputados que não têm muito interesse nesse assunto. Agora veja, quando a gente vai, insiste, conversa, não tem, se a gente consegue conversar com o deputado, ou pelo menos com o chefe de gabinete, não tem como não ouvir a causa da neurodiversidade e não conseguir
tirar uma empatia, tirar nossa, realmente eu não sabia disso. Porque o deputado, seja federal ou estadual, ele está preocupado com 1000 demandas. Desde da queimada na Amazônia até buraco na pista, tudo chega na cabeça do deputado ao mesmo tempo. E aquela coisa, né, deputado? Se a gente não puxa para a nossa causa, quem vai fazer isso, né? Se não nós, quem? Se não agora, quando? A gente vai depender quando que isso vai acontecer. Então veja que é importante, sim, esse movimento de todos. Porque se eu fosse sozinho lá no Congresso Nacional para tentar fazer alguma coisa, e é um movimento muito pequeno. É igual um vento fraco que você não consegue empurrar a vela do navio. Agora, vem ONGs, várias pessoas, vários deputados. Eu, querendo ou não, porque por ter uma rede social, muitos deputados e assessores dão uma certa relevância, abrem a porta com mais facilidade, e esse movimento vai fazendo com que a gente consiga ter mais leis, mais inclusão, que no final das contas é isso que importa. E, deputado, é aquela coisa, provavelmente os avanços que nós conseguirmos, né, seja com essa luta aqui no Congresso, ou mesmo aí no Paraná, ou em outros estados também com os deputados amigos, aliados, né, são coisas que vão demorar um pouco para aparecer o resultado. Se a gente aprova uma lei hoje que ajuda a infância e a juventude, vai demorar talvez algumas décadas para a gente ver esse resultado, esse avanço. Talvez a gente nem esteja mais aqui. Mas é muito importante que algo seja feito e seja iniciado para que as coisas vão caminhando sozinho por aí, né, deputado? As coisas precisam começar, né, Yuri? Isso. Elas precisam ser propostas, elas precisam ser iniciadas. Nada se inicia pronto. Tem que se ter uma ideia, essa ideia tem que algumas pessoas encamparem, as coisas têm que acontecer. Até eu acompanhei o relatório do deputado Gil Garcia, que é um deputado paranaense, sim, que fez pela aprovação do projeto 26, dos PLs tais e do substitutivo, e pela rejeição de um dos projetos aqui. Então, só aqui, pelo que eu vi, tinha 1, 2, 3, 4 projetos de lei que tratava do TDAH, que o Congresso, que a Câmara Federal colocou em pauta. Exato. E está tramitando, está na Comissão de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência. Exato. Daqui, provavelmente, já deve ter passado na CCJ. A CCJ é a etapa seguinte. Vai ter depois. Vai ter depois. Ele passou na primeira comissão. Ele passou na comissão de educação, agora está na deficiência e vai passar as próximas ainda. Mas a CCJ não é mais a adiante. primeira para falar da constitucionalidade? Eu acho que aqui, pelo menos, é primeiro lugar que chega qualquer lei, ela vai para o CCJ para dizer se ela é constitucional ou não. Se ela for inconstitucional, ela já para ali, nem segue. Se eu não me engano, deputado, talvez tenha, mas eu sei que a CCJC, que é a Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que é um pouco mais adiante. Eu não sei também se ela tem um retorno. Ela começa, tramita nas outras, depois volta para dar um parecer final. Realmente, eu não sei. Se houver mudanças, ela precisa retornar. Exato. Tem se houver mudança, ciclo, uma sequência. Aqui, como tem um substitutivo, provavelmente ele volta para dar o parecer sobre a mudança que aconteceu. Mas aqui, se você olhar, são várias leis de vários anos, até as leis são relativamente novas aqui, né? Sim. São de 2021. Muito 23. Isso. O pessoal está criando muito projeto de lei. Porque é um assunto, até para você ver, é um assunto relativamente muito novo para as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem, não entendem, e tem algumas questões básicas que eles perguntam. Quando você tem, ela fala, mas como que é isso? Por que isso? Daí alguns ainda se identificam, né? Falam, mas isso eu tenho, isso também eu tenho. Aquilo ali também eu faço. Exato. Mas é importante que quando você abre o debate para poder estar discutindo e levando a informação para as pessoas e elas compreenderem que é um processo que vai estar desde 21, então em 23, mas do jeito que está correndo é capaz de votar esse ano ainda ou o ano que vem. Esse ano acho que não vota mais, né? Não, esse ano, semana que vem deve ter, ele vai para a pauta para ser votado na comissão de pessoas com deficiência. Tá. Ele vai ser votado nessa comissão e vai seguir para a próxima. Eu acredito que nas próximas vai ter uma nova avaliação, nova relatoria, deve ficar para o ano que vem mesmo. Mas é aquela coisa, até essa pressão é importante ter. Por exemplo, chegando no ano que vem, com nova relatoria, novamente, toda a sociedade
no que eu puder ajudar aqui também em Brasília, a gente tem que ir lá conversar, convencer para que continue tramitando, porque vai ser uma outra sessão, um outro plenário com outros deputados. Então, essa união, esse trabalho contínuo tem que ser feito até a última etapa, que é a aprovação. E a prova dele vai para o Senado ainda. Isso, aí vai para o Senado. É se eu não me engano, é o definitivo no Senado, volta para a Câmara, mas enfim, ainda vai para o Senado como uma última instância para depois virar lei e ser sancionado pelo presidente, né? Exato. E o bom é que quando você consegue ver algo embrionário, que você começa a debater, alguém propõe a lei, e você vê essa lei tramitando, ser aprovada, e depois que ela virar lei, ela ser executada, é o que importa. E para isso nós precisamos estar envolvidos. É importante as pessoas que não são daquelas adeptas a estar falando de política, estar sabendo o que acontece. É importante você saber que nós precisamos. A pessoa que diz que não precisa de política, ela está enganada. Exato. Ela precisa da política, ela precisa da boa política até dentro de casa. A política começa com os casados entre a esposa e o marido. A política com os filhos dentro de casa. Tudo tem a ver com a política. E a política eleitoral, que é o que você delega os poderes para ele poder administrar aquele recurso que todos nós pagamos para poder trazer políticas públicas para nós, esse é o mais importante. Esse é o que nós mais temos que nos preocupar, nós temos que mais se envolver. E vou dar até um exemplo. Tem não vou falar nome de prefeito, mas tem vários prefeitos que se interessaram pela causa em função dos movimentos, das entidades, da pressão que se faz sobre aquilo. E é uma coisa que a causa do TDAH tem que aprender com a causa do TEA, que eles são bastante barulhentos. Eles sabem fazer o seu... ouvidos, né? Eles sabem ser ouvidos, eles sabem chegar nas pessoas. E isso é uma coisa relativamente nova do TEA, mas eles já estão muito organizados. Você pega aqui no Paraná, tem entidades sérias, seríssimas, que buscam, até tentam suprir, às vezes, o atendimento que o poder público não consegue dar. Muitas vezes com profissionais que cedem um dia de serviço para estar dentro das entidades, para poder estar atendendo essas comunidades carentes, essas comunidades que são sensíveis e precisam de atendimento. Então, eles têm buscado o seu espaço, o seu direito, mas também têm feito algo dentro da possibilidade que lhe cabe para poder estar atendendo. E hoje tem muitos médicos, muitos profissionais que doam fono, que doam às vezes um dia da semana, meio dia da semana, para fazer esses atendimentos. Para poder Muitos fazem. Se não ter alguém que conduza isso, que programe isso, isso deixa de acontecer. Então, é importante que as entidades e você que daqui a pouco acha que não vale a pena participar, participe, porque elas fazem muita pressão e essa pressão sempre dá resultado, porque normalmente os políticos eles vão fazer com aquilo que eles são mais pressionados, não atacados. É importante falar que a pressão não é um ataque. Quando você ataca, você causa uma barreira. Quando você vai conversar, vai propor, vai exigir de uma forma educada, você pode ter certeza que você vai ser ouvido. E a vontade do agente político que hoje está à frente do seu município, ou vereadores, ou deputados, é querer resolver aquilo para poder estar resolvendo o problema de muitas pessoas que estão pedindo para ele. Então, é uma coisa que eu tenho até, falando como um pai de autista, como um neurodivergente, podendo estar falando para vocês que é importante a participação, é importante levar informação, é importante nós não deixarmos de falar sobre isso. Às vezes as pessoas têm vergonha de dizer, não tenha vergonha, fale, porque sempre a tua palavra vai surtir efeito em alguém. E vai, daqui a pouco, mudar a vida de alguém. Uma simples fala vai acabar a pessoa buscando, e aquilo, se você buscar, tem muitas pessoas que falam, descobri a minha vida começou a partir dali. Então, é por isso que nós temos que estar trabalhando. Com certeza. Deputado, antes de encerrarmos aqui a nossa live hoje, que passou voando, com muita informação importante para a sociedade, eu quero trazer isso. Eu quero pegar esse gancho. Nós, sozinhos, nós não conseguimos fazer a diferença. Precisa da pressão de todos, precisa da participação de todos, porque é uma pressão
positiva, uma pressão bondosa. Não é uma questão de você ser grosseiro, de você querer fazer exigência com rispidez, porque no grito dificilmente você consegue alguma coisa. Agora, usando a cabeça, com inteligência, tocando, inclusive assim, tocando o coração daquele parlamentar que você quer conversar. Quando estávamos aqui nesse movimento, eu, o Muvim, as outras pessoas aqui, as outras entidades também que são influenciadores aqui da causa TDAH para a criação da frente parlamentar, até o movimento TDAH Brasil, a gente falava, pessoal, precisamos criar essa frente parlamentar, marque o deputado que você conhece, marque o senador, mande uma mensagem para o e-mail dele. Qual que é o e-mail do meu deputado que eu votei? Olha no Google, deputado tal, e-mail. Você manda lá e faz, porque isso vai causando uma pressão positiva, aquilo vai chamando a atenção. O que eu falei, o deputado ele resolve 1000 coisas durante o dia. Se você não está ali sendo mais uma coisa barulhenta, no bom sentido, de trazer essa atenção, dificilmente você vai acabar ficando para trás mesmo. A causa vai ficar indo para trás. E aí, a vantagem que o deputado trouxe aqui, que é a causa do autismo, parece ser bem mais organizada e saber ser ouvida, né, do que a causa do TDAH. Então, assim, pessoal, concluindo aqui, finalizando, todo mundo tem que se envolver, tá? A causa política é o caminho. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio. Se envolva a sua família, envolva os amigos, envolva a escola, a faculdade, para que vocês façam um movimento quanto mais ordenado e coordenado, melhor, para que todos nós possamos colher esses benefícios no futuro breve. Não é isso, deputado? É isso, até complementando o que você está comentando, eu peguei uma publicação, até minha assessoria me passou, da redação do Galileu, que fala sobre respostas às perguntas mais feitas do Google por brasileiro. As buscas feitas no país de transtorno de déficit de atenção, no Google dobraram em 2 anos. Então, para você ter uma ideia, de acordo com o Google Trends, a ferramenta mostra evolução na busca ao longo do tempo, analisando os últimos 2 anos, mais dobraram no Brasil. A alta passou de mais de 100% na estimativa mundial, já na mundial de 60%. O que o pessoal quer saber? O que é TDAH? Como saber se tem TDAH? TDAH é uma doença. Qual é o TDAH? O que é o TDAH infantil? E o TDAH tem cura. Então, isso aqui já demonstra que as pessoas estão conseguindo levar a informação. Isso. E o Google está trazendo uma devolutiva quanto a isso, que as pessoas, quando escutam uma live, quando escutam você falando, seja num grupo, elas às vezes não vão acreditar no que você falou, mas elas vão entrar hoje na plataforma que nós temos, dar uma googada, como popularmente fala, e vai saber um pouco mais do assunto. E isso vai causar o que nós queremos, que é ter uma verdadeira inclusão. Porque os TDAHs, as pessoas disléxicas, os autistas ou qualquer outro transtorno, o que ele quer é um lugar adaptado para ele. E quando é importante nós entendermos, eu escutei isso até, eu tenho ali atrás, até do Instituto Onda, que eu sou um gabinete inclusivo, que eu fiz um treinamento com os meus colaboradores aqui todos, e uma coisa que ele falou lá, e eu guardei isso. Não é a pessoa que tem deficiência, é o lugar que é deficiente e não está preparado para receber a pessoa. Então, nós temos que deixar o local apropriado para receber a pessoa. É claro que, quando nós olhamos a visão, nós olhamos mais a pessoa que, às vezes, tem uma deficiência física, que ela precisa ter um local apropriado para ela. E se o local não está apropriado, não é ela que está errada, é o local. E também as pessoas que têm um problema neurológico, nós temos que compreender também. Eu vi que na lei fala que empresas que têm mais de 10 mil pessoas têm que colocar uma pessoa para cuidar. Então, nós precisamos entender também que as pessoas que têm esses transtornos neurológicos, eles precisam também ter inclusão. E a inclusão não é ele se adaptar ao meio, é o meio se adaptar a ele. Exatamente. Então, é uma fala final que eu quero estar falando, plagiando do meu amigo Fábio, que é o presidente do Onda Autista, que faz um trabalho espetacular aqui, e foi uma das pessoas que traz algumas informações da verdadeira inclusão. Eu estava num aniversário, vou falar isso para... Às vezes a gente fala da inclusão, mas não compreende o que é. Eu estava com um vereador de Curitiba que tem um problema, o vereador Pierre, tem um problema de uma mão que ele não tem. E quando saiu, tinha o sorvete da Fredo.
E eu peguei, estava comendo sorvete e nós estávamos conversando, eu convidei ele para o evento que nós vamos ter na terça, dele falou, olha para você ver a inclusão, quem não tem uma mão não consegue tomar um sorvete se não tem uma casquinha. Ele não tinha como segurar o copo e comer o sorvete. Ele falou, é nas pequenas coisas que nós conseguimos fazer uma inclusão verdadeira, e é isso que é o meu objetivo do meu mandato, que nós consigamos compreender que nós às vezes não precisamos fazer grandes coisas, mas nas pequenas coisas nós vamos conseguir fazer com que essas pessoas que precisam de inclusão, sendo TDAH, sendo TEA, sendo pessoas com deficiência física, ou seja, quais elas forem, nós vamos conseguir fazer com que eles sejam incluídos, e vai ser o objetivo do meu mandato, e aí eu vou estar satisfeito que eu fiz aquilo que eu devia ter feito. Fizemos o nosso melhor. Todo mundo fazendo o nosso melhor. Perfeito. Deputado, eu quero agradecer a sua participação e quero dizer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, seja entrou agora ou acompanhou toda a transmissão, entrou por alguns minutos, a mensagem é o seguinte: perceba que não é uma live comum sobre TDAH, onde você traz um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Falar questões mas eu estou trazendo isso. Mas eu estou trazendo um político, um deputado estadual que é neuroatípico, que tem TDAH, que tem na sua família também neuroatípicos e que por essas e outras razões resolveu abraçar a causa também. E por que estou fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso? Para que vocês entendam que a causa política, ela não é motivo... Sim, a nossa política no Brasil tem situações terríveis, sim, que a gente quer botar para debaixo do tapete, a gente quer fingir que não existe, mas as nossas transformações passam pela política, pela boa política. Então, assim, entendam isso, esse contexto, entendam que você que está assistindo aqui agora faz parte dessa transformação. E se você quiser ter alguma mudança, seja no seu município, no seu estado, no seu país, você tem que começar a entender a importância do seu e-mail, do seu voto, da sua ligação para o gabinete, para fazer com que a classe política, como todos os agentes políticos como todo, possam se unir pela nossa causa da neurodiversidade, tá? Então é isso. Então, deputado, quero agradecer muito, tá? A gente foi mais de uma hora aqui hoje, foi sensacional. Quero dizer que fiquei tocado pelas suas histórias, mando um grande abraço aí para toda a sua família, tá? Os neuroatípicos e os neurotípicos também. Um grande abraço também ao Alexandre, que tá nos acompanhando. E é isso. Quer deixar uma mensagem final, deputado? Não, só agradecer o convite e reforçando para as pessoas aqui do Paraná que estão acompanhando, se puderem estar presente na terça-feira, a partir das 9 horas no plenário da Assembleia Legislativa, você vai estar encontrando o Yuri lá, falando um pouquinho, falando um pouquinho sobre TDAH e muitos outros que vão estar colaborando. E essa interação, eu penso que é o objetivo do nosso mandato. E obrigado pela oportunidade de estar conversando, falando, debatendo, discutindo, contando história, que é a melhor forma que a gente tem, e assim que eu gosto de fazer política, é assim que a gente faz política, fazendo amizade. E com as amizades nós vamos conseguindo com que aquelas boas políticas aconteçam, e o que precisar disso, você e todos, e aquela pessoa, você que está acompanhando também, pode estar contando comigo. Um abraço e muito obrigado mesmo, valeu, foi muito joia conversar contigo aqui. Muito obrigado, deputado, forte abraço, uma ótima noite para todos vocês e até breve. Valeu, tchau, tchau. Até breve.